Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula e nós vimos anteriormente que o Evangelho não dá base para nós nos submetermos incondicionalmente às autoridades, tá? E que os textos bíblicos utilizados para promover isso são utilizados erroneamente fora dos seus contextos histórico-culturais e da lógica do reino de Deus, como a gente viu no caso de Hitler, tá? Além disso, nós vimos que até o próprio Deus pode ser questionado de forma respeitosa, quanto mais as autoridades humanas. Se você não viu esse conteúdo, eu indico que você veja para melhor compreensão desse episódio aqui, tá? Nós vimos também que o governo tem como dever coibir o mal, promover a justiça, mas também proteger os vulneráveis, dignificar o ser humano e coisas desse tipo. Por que então ficar ao lado de um governo que faz precisamente o contrário, que promove a morte e expõe a vida dos vulneráveis? Pelo mesmo motivo que pessoas normais da cabeça atenderam a um chamado para fazer um experimento psicológico e sem saber que na verdade o experimento era com ela mesma, e dentro desse experimento ela tinha o papel de dar choque em uma outra pessoa que errasse a resposta para algumas perguntas. Essa pessoa teria então um tempo para guardar a resposta dessas perguntas e depois ela teria que dar essa resposta aí, a resposta correta. Se ela errasse, ela tomaria um choque e quem daria esse choque seria essa pessoa que era um voluntário, tá? E aí o voluntário foi dando choque na pessoa e a pessoa, a princípio, a informação que esse voluntário tinha recebido é que os choques não seriam fortes, não seriam dolorosos, mas conforme a pessoa na cadeira ia errando as respostas, os choques teriam que aumentar segundo o quê? Segundo a orientação de uma autoridade, né? Ou seja, de alguém que estava do lado desse voluntário, que tinha uma posição de autoridade e que estava falando, não, você não pode deixar de dar o choque. E aí, por mais que a pessoa na cadeira estivesse gritando, dizendo que tá doendo, por favor, para com isso, por conta dessa autoridade estar falando para essa pessoa que ela tinha que continuar o experimento, ela continuou, mesmo passando mal, né? E na verdade, dentro do experimento, quem estava sentado na cadeira não estava sofrendo, tá? E só que o voluntário não sabia disso, ele estava fingindo que era o choques, mas como ele não sabia e tinha uma autoridade do lado dele falando que ele tinha que dar os choques, ele sofreu, passou mal, mas foi até o fim e continuou dando os choques. O que eu tô querendo dizer com isso? Existe algo na autoridade que faz com que a gente a obedeça sem questionar. Como, por exemplo, um outro experimento que foi feito, que uma pessoa ligou para um local, para enfermeiros de verdade. Essa pessoa ligou fingindo ser um doutor e disse que esse enfermeiro tinha que ir até a paciente tal e dar uma dose de 20 miligramas de um remédio que ainda não tinha sido liberado, tá? E aquele enfermeiro sabia que o remédio não tinha sido liberado e que a dose que aquele suposto doutor tinha falado era acima do permitido, né? Ou seja, se aquele remédio fosse liberado, a dose máxima era 10 miligramas. E aquele suposto doutor estava falando 20 miligramas. E ainda assim eles se dirigiram para fazer exatamente o que o doutor estava falando. Por quê? Porque eles entenderam que aquele doutor era uma autoridade. E aí quando eles foram realmente fazer aquilo, aí a equipe foi atrás dele, né, que estava fazendo o experimento, e falou, não faz isso não, é só um experimento. Então a gente tem essa questão com a autoridade e a gente acaba negando, viu? Todas essas pessoas, depois quando perguntadas, disseram que não, elas não achavam que a autoridade tinha tanto poder sobre elas assim. Então é algo quase como que inconsciente, tá? Então, a gente precisa entender essa questão da autoridade, se a gente tem realmente que questionar ou não. Será que aquele enfermeiro não tinha que falar assim, pô, mas esse remédio ainda não foi liberado. Esse remédio
Se ele fosse liberado, a dose é só 10 miligramas. Você tá falando pra mim... Só que não. Como eles acharam que era um doutor e eles eram apenas enfermeiros na cabeça deles, eles foram lá e obedeceram sem questionar. Ou seja, a obediência cega à autoridade, sem a gente realmente questionar se ela é especialista naquele assunto, se ela é honesta e se o que ela está falando faz sentido, leva a injustiças e erros graves. Outro motivo que nos faz nos manter do lado de um governo incompetente e temerário é o mesmo que fez a Sarah ficar com o Tim. O Tim era um cara que bebia muito e que não queria casar com a Sarah. E a Sarah falava: Tim, você precisa parar de beber, a gente precisa casar. E o Tim, necas de pitibiriba. E aí a Sarah foi lá, se separou do Tim e pouco tempo depois encontrou outra pessoa que logo a pediu em casamento, né? Eles se apaixonaram, ele logo pediu ela em casamento. E quando eles estavam prestes a se casar, o Tim foi até a Sarah e falou: Sarah, eu não quero te perder, eu te amo, a gente vai se casar e eu vou parar de beber. E ela terminou o noivado dela e voltou pro Tim e se juntou com ele, e o Tim nem parou de beber e nem casou com ela, mas ela alegava estar mais feliz e continuou com o Tim. Isso significa o quê? O princípio de compromisso e coerência. Quando a gente faz alguma coisa, a gente quer ser coerente. Quando a gente fala uma coisa, a gente quer fazer coisas que são coerentes com o que a gente falou, por exemplo, né? E isso é louvável até um certo ponto que você não presta atenção no que você está fazendo. Ou seja, quando a gente assume um compromisso, ainda mais em público, a gente procura ser coerente com ele mesmo quando ele não faz sentido, né? Como a gente acabou de ver. Só que não é à toa que esse princípio de compromisso e coerência atinge mais pessoas que são orgulhosas e individualistas. Tendo isso em mente, quem você prefere ouvir sobre saúde? Um ator que na novela faz um médico ou um médico de verdade? Um especialista em vinhos ou um especialista da área da saúde? Será que você está sendo coerente mesmo ou você está sendo simplesmente orgulhoso? Examine a si mesmo e tome uma decisão. Pessoal, todas as pesquisas e experimentos que eu falei estão no livro As Armas da Persuasão, né? Que é um livro que reúne pesquisas científicas, tá? Comprovadas, é claro, a respeito de como o ser humano se comporta, tá bom? E é muito interessante, se você se interessou por essas pesquisas, é um livro muito interessante, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até mais!